Oi pessoal, bem-vindos aqui novamente a Norton Broadcasting Studios aqui, né? Hoje nós vamos continuar falando de paginação. Ó, se você ficou meio na aula passada, calma, é normal, foi muita coisa. Bom, hoje também vai ser muita coisa, mas vamos tentar assentar a ideia de paginação, certo? O que nós vimos, minha gente? Você tem a tua memória física, e o que é a memória física? É a tua RAM, é o que você tem, a memória única que você tem. Bom, não, tecnicamente não é única, mas pro teu programa aí que você vai fazer, pro processo que você vai rodar, é a tua única memória. Então é isso, não há outra. E aí o que você tem? Você tem um processo que é gigantesco, que é esse daqui. Nesse exemplo, e é óbvio que você não tem uma RAM de 64K. Bom, até pode ter dependendo do dispositivo, né? Mas no teu computador não tem, mas é para entender o mecanismo. Esse aqui, o processo, tem 64K. O processo inteiro tem 64K. Enquanto que tua RAM tem 32. Mas eu tenho 4 GB. Então o teu processo tem 8 GB. É o dobro da tua RAM. Como que você faz para rodar um processo que tem o dobro do tamanho da tua RAM? Aloca mais memória. Não tem como alocar. Tua RAM é 4 GB. Sabe? A não ser que você bota um novo pente de memória. Mas enfim, não tem. Aí, qual que é o problema? Então como é que eu faço para rodar um processo de 8 GB numa RAM de 4 GB? Não roda, é simples assim, a menos que... E isso aí era o processo... Veja, naquele modelo que a gente viu, de swap de processo inteiro, não roda, não tem como ele caber inteiro na RAM. É simples. A menos que você fatie esse cara. Pega o teu processo, fatia em unidades de tamanho fixo, as páginas. Certo? E a tua memória RAM lá, a tua memória RAM ficou redundante. A tua RAM, ela também vai estar fatiada, por assim dizer. Não é físico isso daí, certo? Mas você vai ter um hardware na MMU que vai separar os endereços delas em blocos de tamanho fixo. É hardware, gente. Quem define é o fabricante, certo? Vamos pensar que aqui nós temos a RAM foi fatiada em pedaços de 4K. Essas são as molduras de páginas, as frames. Certo? Então você tem aqui, ela fatiou em moldura. O SO, para ficar mais fácil, ele separa, ele fatia o processo em páginas de 4K também. Cada fatia uma página. Ele não separa o negócio. Não. É assim. Não há nenhuma separação visível. Bom, é software, né? Óbvio, né? Mas enfim, que você ache. Não, é só na hora de brincar com os endereços que nós vamos ver. Porque daí o que você faz? Você tem que, o teu processo tem que ter uma tabela de páginas, tá? Das páginas que ele contém. E aqui estão mapeadas que páginas estão na RAM e quais não estão. Essa é que a tabela diz. Então o teu endereço, tá? O teu processo ele vai pegar o endereço. Ele vai, sei lá, acessar uma variável na memória. Tem um endereço lá, ele vai ler essa variável. Esse endereço ele é jogado na CPU. Antes de buscar a memória, nós vimos que ele passa pela MMU, a unidade de gerenciamento de memória, que vai fazer a tradução. E para isso a MMU vai usar essa tabela de páginas do processo, certo? Como que ela vai fazer? Ela vai pegar, sei lá qual era o endereço lá, certo? Um determinado endereço na memória. Ela vai olhar em que página isso aqui cai. Cai aqui, ó, nessa página, é a terceira página. Essa terceira página, ela está me mandando para a moldura de índice 6, ou seja, para a 7ª moldura. Os índices começam em 0, a numeração das molduras, né? Para a moldura de número 6, ou seja, a 7ª, aqui. E aí, aqui ele consegue calcular o endereço real para jogar na CPU. Mas espera aí, como que eu calculo o endereço real? Gente, se você tem as duas do mesmo tamanho, na verdade, fica bem fácil. Olha só. Você vê aqui, essa base começa no 8K. Provavelmente o endereço era, sei lá, 10.000 e lá vai pedrada, alguma coisa entre 8 e 12, né? 10.000 e lá vai pedrada. Você calcula a distância do teu endereço aos 8K, sei lá, 10.000 menos 8K. Aí você tem o quê? O deslocamento dele dentro da página. Pô, esse deslocamento dentro da página é o mesmo deslocamento dentro da moldura, não é? Veja bem, se ele está a isso daqui da base da página, ele vai estar o mesmo isso da base da moldura.
né? Então o que se faz? Você pega o endereço, ó, grosso modo, não é assim que ele faz, nós hoje vamos ver. Você pega o endereço real, subtrai da base da página, você tem esse delta. Aí você vai lá na moldura, você soma esse delta à base da moldura, que está aqui, certo? E aí você tem o endereço físico, e é esse que você manda para a CPU. Puxa vida, então quer dizer que cada acesso à memória implica uma subtração e uma soma? Em tese, sim. Na prática, não. Na prática, você só copia bits se você tomar cuidado e fazer uns truquezinhos que nós vamos ver hoje, certo? Mas antes vamos ver, entender um pouquinho mais esse mecanismo aqui, tá? Primeiro, vamos dizer aqui, tá, isso aí é quando tudo é uma maravilha, certo? Você mapeou, usou o endereço, ele está na RAM, beleza. Agora vamos dizer que você está tentando um endereço que não está na RAM. Porque veja, o teu programa é maior do que a RAM, então você fatiou e só fatias dele estão na RAM. Certo? E não necessariamente ele ocupa toda a RAM, porque tem outros caras aí na RAM nessa brincadeira. Mas ele ocupa algumas fatias da RAM. E as fatias dele estão aí. Beleza. Então, vamos dizer que você chamou o endereço, sei lá, 32.780, tá? Joga isso daí para a MMU resolver. Tudo bem. Ela vai fazer aquela que eu tinha que fazer. A base da página lá, tá aqui nos 32, né? Ela é 32.768. Então ela faz 32.780 menos 32.768, você tem 12. Então ele está 12 bytes acima da base, certo? O 32 está aqui, ele está 12 bytes aqui em cima, tá? Aí ele vai olhar, essa aqui corresponde a qual moldura na memória? Ups, não está na memória. Não tá. Como que a gente vê se tá ou não? Tem um bitzinho que nós vimos lá de residência, né? Que diz se ele está presente ou não na memória. Ao ver que não tá, a MMU gera uma interrupção, um trap. Esse trap específico tem o código de page fault, falha de página. Falhou uma página. Esse page fault aí, o que vai acontecer? O SO vai escolher uma moldura pouco usada. Gente, tem uma bruxaria sem tamanho aqui. Como pouco usada? E essa moldura é geral? Pertence só ao processo? Ou pode ser de qualquer processo? Isso nós vamos ver mais adiante, certo? Mas então, o que ele vai fazer? Ele escolhe uma moldura, vamos pensar qualquer aqui. Escreve o conteúdo da moldura no disco. Liberou. Carrega a página que precisa estar na RAM, porque você acabou de referenciar naquela moldura que ele separou, atualiza a tabela de páginas, ela estava aqui, tira esse X e põe o número da moldura onde ela está, e aí faz tudo aquilo que eu já tinha explicado ali aqui na primeira figurinha de bater o endereço quando não tinha falha. É a mesma figura, né? Beleza? Reinicia essa instrução. A gente diz que ela está aprisionada na trap. Não, ela só ficou armazenada, né? Ele só coloca onde o endereço da instrução na memória no program counter e aí ela vai rodar novamente, certo? Simples assim. Então vamos olhar agora com mais calma para esse exemplo aqui. Essa figurinha aqui vocês encontram no Tannenbaum, mas eu andei modificando ela para poder fazer essas coisas aqui. Então vamos dizer aqui, ó, o mesmo 32.780, tá? Tá na página tá na página número 8, a nona página. 8, 9. Aqui, onde eu tinha apontado antes. O que é meio óbvio que a base é 32, né? Mas tá aqui. Ela não tá na memória. Vamos dizer que o SO decidiu usar a moldura 1, essa aqui, a segunda moldura, a moldura de número 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que carregar essa página 8 aqui na moldura 1, certo? Ou seja, a partir do endereço que começa em 4K, 4096. É isso, tá? Mas calma que não tem essa daqui, tá em uso por alguém, tá vendo? Tá em uso por essa página aqui, tem essa página lá. Então o que ele faz? O SO, o que ele vai fazer? Na MMU, ele vai marcar a entrada da página 1 como não mapeada, ou seja, tá vendo? Ó, a página 1 aqui, ó. Antes, a página 1, ela estava mapeada para essa moldura 1. Agora, eu boto um X. Bit de residência, já era. Certo? Ela não está em memória.
Então, isso evita que, no caso de qualquer troca, eu ache que ela está na memória, certo? Lembra do negócio, né? Primeiro eu protejo. Beleza. Aí o que ele faz? Aí ele vem, ele carrega do disco na tabela de página para 1 aqui e marca lá na página que eu quero lá, ele bota o número da moldura onde ela tá. Tá aqui. E óbvio, o bit de residência agora passa a ser 1, ou seja, ela está em memória. E aí, o que vai acontecer? Quando a instrução que causou, ele pega daí a instrução que causou a instrução não, o endereço da memória dela tá, joga no PC, ela vai ser executada. Quando ela for executada, a MMU vai calcular lá o 32.780. Eu esqueci quantos bytes estava acima, acho que era 8, né? 12, beleza. Ele vai pegar o 32.780, vai aqui, né? Tá aqui dentro, subtrair da base da página, temos 12. Ele vai ver onde isso aqui tá. Tá nessa aqui, começa a 4K. Mas tava aqui, gente, olha só. Pega lá a base da moldura 4K, 4108, soma os 12 lá. Pronto! Esse é o endereço que vai para o barramento da memória. Tá? Então a MMU ela vai pegar o teu 32.780, que é o endereço virtual, vai ver quanto está acima da base da página, faz 32.780 menos 32.768, dá 12. E esse deslocamento, que é o endereço virtual, o endereço que você acha que está acessando, ele é somado à base da moldura, que é 4.096, para gerar o endereço físico, real, que é o real, onde está realmente na memória. Então aqui já nos dá a diferença entre endereço virtual e físico. O físico é o endereço na RAM. E o virtual é o endereço que você acha que está acessando na RAM. E é muito louco, porque ele pode ser... Eu tô achando que estou acessando 56 mil. Cara, você não passa dos 32. Como você pode estar acessando 56 mil? Percebe? Por quê? Porque na hora que você faz o programa, na hora que monta tudo e que o processo é rodado, você não fazia ideia de quanto tinha RAM. Você podia estar rodando num computador de 4 GB, de 8 GB, de 1 GB, de 2 GB, sei lá. Ou nesse caso aqui, não tem nem memória, é uma leve lembrança, né? É 32K, sabe? Então você não sabe. Não importa, por causa dessa mágica do processador aí, do circuito, né? Abstrai para você. Você acha que tem aquele endereço, que é o teu virtual, mas na verdade é outro e é mapeado, tá? E como esse mapeamento é feito? Porque, velho, eu já adiantei, não vai rolar fazer uma soma ou subtração a cada bendito acesso à memória, gente. Fica pesado, né? O que seria o ideal? Seria ideal se eu só copiasse bit, eu só comparasse bit. Para que somar? Não, comparação é tão mais fácil. Então pensa assim, se eu tivesse um endereço lógico aqui, um endereço... poxa, gente, acabei de virtual, o meu endereço virtual, se eu só pegasse uns bits dele, já usasse como índice na tabela de página, de lá tirasse os bits do endereço físico, só grudasse no endereço e completasse o resto e mandasse. Poxa, ia ser massa. Pena que não dá. Na verdade, dá sim, se você fizer páginas e molduras potências de 2. Está entendendo? Se elas forem em potência... Por que potência de 2? Porque tudo esse é circuito e vem em binário, gente. Se você fizer em potência de 2, uma mágica acontece. E é muito louco. Por exemplo, vamos brincar aqui, ó, 4K. 4K é o número 4096. É 2 elevado a 12. Certo? Então, como que eu faço aqui? Vamos pensar. Como que eu faço em binário? 0. É um monte de 0. E 4095, olha, é 1 byte abaixo de 4K. 4095 é isso daqui, ó, em binário. Perceberam que essa parte aqui, inicial, em vermelha, permaneceu a mesma. Enquanto que todo o resto foi variando. Aqui vai andando, certo? Foi variando de 0 até preencher com 1. Interessante. Vamos ver então... isso aqui é o que? É de 0 a 4K menos 1 byte. Então vai ver de 4K a 8K menos 1 byte, ou seja, dos 4096 a 8191.
Olha só que interessante. 4.096, o 4K, é assim que representa. E 8.191, ou seja, 8K menos 1, é assim. Perceberam que a diferença entre esses aqui é, passei de 0 para 1 nos 3 primeiros bits, manteve aqui, e o restante dos bits foi variando de 00000 até preencher com 1111. Gente, a mesma forma, 8K a 12K menos 1, ó, incrementou. Ou não, Norton, multiplicou por 10, ó, de 1 foi para 10. Que 10, rapaz? Isso aqui é binário. É 2 na 0, 2 na 1, certo? Então aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 2, certo? Ó, tenta aí, galera. Certo? Então aqui, ó, a mesma coisa. Mesmo processo aqui. Oi, de 12K a 16K menos 1, a mesma coisa, só que agora 3. Percebam que essa parte em vermelho, os 3 primeiros bits aqui, eles estão numerando as páginas, ó. Página 0, página 1, página 2, página 3, em binário. Enquanto que o deslocamento de dentro lá, que vai variando do 0 até 4K menos 1, do 4K até 8K menos 1, 8K até 12K menos 1, eles vão preenchendo os bits que estão em preto aqui. Os outros bits, perceberam? O que isso aqui me diz, minha gente? Isso aqui me diz que eu posso muito bem usar esses caras como índice na tabela. É o número da página, já está aí naturalmente, contando, sem precisar fazer qualquer coisa. Já a gente vê isso aqui em mais detalhes, certo? Então vamos pensar o endereço 8196. Como que é isso aí em binário? Bom, em binário ele é assim, ó, ele é esse número aqui. Se vocês olharem, esse número é a junção de duas coisas. Esse aqui, ó, que é o 001, indicando a página 2, tá? Não, falei bobagem. A página de índice 1, a segunda página, indicando a página 1, né, a segunda página, acoplado a esse valor aqui, que é o quê? 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. 4, certo? Note que esse daqui é a junção da base da página, que é 8.192, certo? 8K, mais um deslocamento, que é o 4. Então, se eu somar a base da página mais o deslocamento, eu tenho 8.196. Em binário, a base da página é assim. O deslocamento é assim. Se eu somar os dois, dá isso. Mas eu fiz realmente uma soma? Não, eu só copiei. Olha só que interessante. Eu copiei o número da página da base e o deslocamento que eu queria. Pronto, tô aí. Eu só copio bits para montar. Então, se eu tenho o endereço virtual, tudo que eu tenho que fazer é ver onde isso aqui está mapeado no hardware, que essa aqui é a página, trocar esses carinhas aqui e copiar esses bits que o deslocamento já está lá. Porque não se troca aqui, não se encosta. Certo? Vamos ver aqui isso aí. Se vocês não estão convencidos, olha só que legal. Olha o endereço 4094, tá? Eu tô uma página de 4K, a primeira página vai ter de 0 a 4095. 4096 já é o início da segunda página. Então vamos lá. 4094, para me ajudar, eu podia ter começado do 0, né? 4094 binário é isso aqui, gente. Soma 1. Se o 1 em binário é esse aqui. Quando eu somo esses dois, dá esse número aqui, ó. Vamos combinar, isso aqui foi fácil, né? Eu estou na 4095, ou seja, eu estou no topo da página. Some mais um em binário. Dá esse número aqui, ó. Só pode fazer a soma. É o vai 1, vai 1, vai 1, vai 1, que é o 4096, que é o início da próxima página. O que aconteceu? É a mesma coisa que só incrementar esses caras aqui e zerar todo o resto. Percebem? Então sim, eu posso fazer esse truque. Então você vai ter o que? No teu endereço virtual, no real vai ser uma coisa quase igual. Bom, do que eu vou falar vai ser idêntico. Você vai ter uma parte inicial, que é o
o número da página, certo? E o número da página, a partir desse número você consegue achar o endereço base da página, como? Zerando os bits em preto, tá? E aí você tem o quê? O deslocamento dentro desse número de página, que é o tanto de bits que você consegue preencher sem trocar a partezinha em vermelho, gente. É assim. É muito louco. Então, essa parte aí, o interessante é que se eu mantenho aqui a base, a parte em vermelho, ela meio que não vai variar se eu trocar a página. Então, se eu trocar esses iniciais pela moldura onde ele está, o deslocamento se mantém os bits em preto. Não há variação. Então, como é que você pode fazer? O que você vai fazer, na verdade, é copiar bits, só isso. Vamos ver um exemplinho aqui. Ó. Suponha que você tem esse aqui. Essa aqui é a tua tabela na cabeça, certo? Como assim? Eu tenho essa tabela de páginas aqui e a minha RAM é essa daqui. É isso. E aqui está o meu mapeamento. Como que isso é feito na MMU? Tá? A MMU ela vai ter uma entrada, que é o endereço virtual, e a saída, que é o endereço real. E ela, de alguma forma, que nós vamos ver também, vai usar a tabela de página, que vai estar em algum lugar para ela acessar. Tá? Então chega lá o endereço 8196. Em binário está aqui ele. O que a MMU vai fazer? Vamos dizer que seja aqui no nosso exemplo, tem 16 páginas na MMU de 4K. São os nossos 64K, certo? Então, e o teu hardware ele tem 8 molduras, os 32K. É aquele exemplo que a gente viu aqui, minha gente, esse negócio aqui. Esse aqui vai estar no hardware, 8 molduras, e aqui as 16 páginas que você tem. Então, o que você vai ter? No caso do endereço virtual, ele vai ser um endereço de 16 bits, né? Enquanto que o endereço real é de 15 bits, porque ele é menor. Então, vamos lá. Chegou o endereço virtual na MMU. Ela sabe os tamanhos das páginas, então isso aqui está tudo no circuito. Ela vai pegar, no caso desse exemplo, os 4 primeiros bits e usar como índice na tabela de página. Certo? Aí ela vai verificar se essa página aqui, o que está nesse índice, está em RAM. Olha o bit aqui, de presente e ausente. O bit de residência. Estando na RAM, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o número que está aqui, nessa posição, copiar ali para um registrador extra, que vai montar o endereço final. O endereço físico. Esse valor que está aqui, ele gruda nos 3 primeiros bits do endereço físico. E o resto ele copia daqui, ó. Aqui era de 16 bits. Os 4 primeiros bate na página. O restante tu já copia para o final de onde vai ser o endereço físico. Aí, mas e quem que vem aqui primeiro? Bom, esses 4 primeiros você vai usar como índice na página. Se ela tiver em RAM, então beleza. Traz o 110 para aqui e copia para cá. Pronto! Montei o endereço físico. E esse é o endereço físico que você vai mandar para o barramento de memória. Gente, com esse truquezinho, eu acabo sim fazendo uma subtração e uma soma, mas sem somar e nem subtrair nada, só copiando bits. Mas para isso eu preciso que as páginas e obviamente molduras sejam potências de 2. Certo? É muito interessante como isso aqui é feito. Agora vamos dizer que deu pepino, ó. Chegou o endereço virtual aqui. Eu olho aqui os 4 primeiros bits, bato lá na tabela de página e caramba, não tá na memória. Meu, pageful. Faz um trap do tipo pageful. O SO vai escolher uma moldura para derrubar no disco, se não tiver nenhuma em desuso, é claro, senão ele já escolhe uma que não esteja em uso. Vai trazer do disco a página que você quer e botar naquela moldura, vai atualizar aqui, né? Sei lá o que é esse aqui era antigo, é uma coisa antiga. Atualiza com o novo número da moldura, bota aqui em 1 e bota a instrução para rodar o endereço dela na memória, no Program Counter, para ela rodar. E quando ela rodar, cai nessa situação aqui que nós vimos, ela está em memória. Vai pegar aqui os 4 bits, vem aqui e vê, tá em memória, beleza, pega o que está aqui, já bota no início
do endereço físico e copia o deslocamento para cá e daí manda para o barramento. É assim que funciona. Beleza? Gente, é muito interessante a máquina. E se vocês olharem como o computador funciona, não é simples, não. Não é simples. Bom, então nessa brincadeira, como que a gente calcula o endereço virtual? Como que monta o endereço virtual? E o real também. Certo? Só que eles vão ter um número diferente de bits. Vamos pegar o endereço virtual. O que você vai ter? Ele vai ser dividido em duas partes. Na verdade, nós vamos ver nas próximas aulas, que é bem mais agora, mas inicialmente duas partes. Os bits iniciais. E aí, quantos bits iniciais? Cara, vai depender do teu hardware. Quanto de memória você tem e qual é o tamanho da página. Não, na verdade, qual é o tamanho da página, né, gente? Qual é o tamanho da moldura, no caso do hardware. Quanto de memória não importa, porque não vai mudar o tamanho da moldura. Quantas molduras você tem? Quantas molduras não? Qual é o tamanho da moldura? Aí é o que vai definir quantos bits tu precisa para calcular os endereços dentro, e o que vem antes são quantas molduras cabem. Tá? Então você tem o quê? Você tem aqui o número da página, que são os bits, sei lá, no endereço de m bits, você tem n bits para o deslocamento, e o que sobrou, m menos n, é o número da página. Norton, mas como assim? Olha, você tem 32 bits aqui. Se a tua página é de 4K, você precisa de um número fixo de bits para o deslocamento, que é para endereçar os 4K. Então, 32 menos esse número fixo vai te dar quantas páginas você pode ter. É isso. E se eu quiser mais? Cara, você só tem 32 bits para endereçar. Não tem como endereçar mais. Acabou, não tem como. Acabou. Acabou para você. Tá? Você não tem bits para isso. No endereço. Então é isso. Quando você tem aqui, você tem... E aí, qual é o tamanho do meu espaço de endereçamento lógico? Se eu tenho m bits lógicos aqui, é 2 elevado a m. É isso. E o tamanho da página é o 2 elevado a n. Na prática, esse n, o hardware define o tamanho da página, da moldura no caso, e os SOs só copiam, mas nada impede de mudar. Sabe? Nós vimos que você pode mapear uma página para duas molduras. Então, tua página teria o dobro. Mas no modelo mais simples é 1 para 1. Uma coisa interessante é, a tabela de páginas, ela mapeia o quê? Mapeia o número da página ao número da moldura. Certo? Mas indiretamente, tudo que está dentro de cada página também é mapeado. Porque se você tem aqui, pega o número da página, os bits mais significativos, vem aqui, ele vai me jogar na moldura que tem aqui, que é a moldura de índice 5, é a 6ª moldura, né? O deslocamento o A tá na base, beleza, o A continua na base, tá crescendo assim. O B, sei lá, tá tanto depois da base, continua tanto depois da base. Percebe? O mapeamento, você acaba fazendo um mapeamento até do que tá dentro, por conta disso daí, mas indireto. Então, gente, paginação, como que ela vai funcionar? Divida a memória física em blocos do tamanho fixo, as molduras. Divida a memória lógica, a virtual, aquela que o processo acha que tem, aquela que você como programador acha que consegue acessar. Divida em blocos do mesmo tamanho, as páginas. Não precisa ser do mesmo tamanho, mas via de regra para facilitar a tua vida, do mesmo tamanho. Aí o que você faz? Acompanha, você tem que ter um jeito de gerenciar as molduras que estão livres, que não estão em uso. Tá? E configure uma tabela de página para traduzir de endereço lógico para físico. É assim que funciona a paginação. Tá? Problemas com a paginação. Lembra que nós vimos fragmentação externa e interna quando a gente fazia swap de processo inteiro? Também ocorre na paginação. Swap de processo inteiro definindo um tamanho. Porque quando a gente bota página, a gente define um tamanho fixo. E não necessariamente o meu processo vai dar um número inteiro de páginas. Ele vai usar o quê? Sei lá, 3,2. Não, acabou. 3,2 é 4, cara. 3,0001 é 4.
porque estourou o limite da segunda página. Nessa brincadeira, vai sobrar um espaço na página que o teu processo não usa, e isso é desperdício. Então você tem a fragmentação interna na página. E aí vem a questão, quem que acaba definindo o tamanho da página? Nós vimos que é o hardware que define. Foi na hora de fazer a MMU que definiram o tamanho da página. E não o SO. Porque toda transferência de dados é feita por página. A MMU vai levar para o disco uma página. E vai trazer do disco uma página. Então você tem a grande questão. E se eu fizer páginas grandes? Bom, meio óbvio que vai ser mais eficiente no disco. Porque no disco nós vamos ver também tem os blocos. E não necessariamente a página dá num bloco. Você pode ter múltiplas no bloco. Então se tua página batesse com um bloco, nossa, coisa linda, cara. Acelerou no máximo assim a leitura do disco. E além do que, a tua tabela de páginas vai ficar menor. O que nós vamos ver ocupa menos espaço, seja no processador ou em própria RAM. Só que páginas maiores, molduras maiores, reduz a chance do teu programa usar um número inteiro delas. Aumenta a fragmentação interna, o desperdício de memória. Então faz elas menores, certo? Fazendo páginas menores, a tabela de páginas fica maior, porque ela referencia cada página, certo? Ocupando mais RAM. Ou, no caso, mais espaço no processador. Nós já vamos chegar aí. Vai ter menor fragmentação interna? Claro que vai. A chance do teu programa bater no número inteiro ou desperdiçar pouco é grande. Mas, imagina, vai exigir mais leituras do disco. Certo? É lento. É aquela troca, minha gente. É aquela bendita daquela troca. Na prática, você tenta tentativa e erro, uma coisa que tente agradar gregos e troianos. E tudo bem, beleza. Eu estou falando da tabela de página, estou falando do tamanho de moldura, tamanho de página. Mas o que eu tenho, afinal de contas, na tabela de página? Bom, nós já vimos duas coisas, né? Nós vimos que ela tem que ter, obviamente, o número da moldura onde ela está. E, além disso, certo? Que é o campo mais importante, né? O número da moldura. O bit de presente e ausente, que nós vimos. É o bit de residência, que me diz o quê? Se ele está na memória ou não. É isso que ele vai me dizer. Mas, além disso, e isso vai variar, sim, de sistema para sistema, certo? Você pode ter também bits de proteção. Esse pode ser 1 bit até 3 bits que você separa aí. No geral, a tabela de página em arquiteturas 32, ela vai ter 32 bits, né? Mas vai ter... Cara, você coloca o que der na tabela de página aí para ficar mais... para não ter que acessar o BCP. Fazer mais um acesso à memória. Muito embora você, via de regra, já tenha que acessar o BCP para pegar a tabela, mas já a gente chega lá. No caso de 1 bit você tem a proteção mais básica, leitura e escrita. Então é 0 para leitura e 1 para escrita. Pô, mas por que eu vou impedir o meu programa de escrever? Sabe? É engraçado, quando eu digo leitura e escrita, 1 é só para leitura e 0 leitura e escrita. Impedir de ler não faz o menor sentido, certo? Você não deixe ler o que está lá na memória. Para que eu pus lá então? A memória tem que poder ser lida. Mas o ponto é, tem partes da memória que você não quer deixar que o teu processo escreva. Por exemplo, o código. O segmento de texto. Você não quer que um processo sacaneie seu próprio código. Por que alguém faria isso? Bug. Certo? Então, realmente, não é bom. Então, você tem esse modelo. Modelos mais elaborados, você pode ter 1 bit para leitura, 1 para escrita e 1 para execução. Sabe? É interessante. Dizendo que um determinado dado não pode ser jogado. Lembra no Program Counter? Que a gente pode ir pegando o endereço de memória e jogar seja lá o que Deus quiser. Cara, não. Você poderia, nesses sistemas, proteger. Cara, isso aqui é dado. Não me jogue isso aqui no Program Counter. E aí o próprio circuito, opa, mas aí é que tá, vai depender do teu hardware isso daí, certo? E é muito engraçado, porque esse aqui permite que você diga, não, esse aqui não pode ser lido. Mas como que não pode ser lido? É óbvio que um deles fica... Mas enfim.
Você tem também um bit de modificada. Cara, esse bit aqui é o seguinte. Se você fez alguma escrita em algum dado, modificou algum dado dentro da página, ele vira 1. Mas para que isso? Para alguns algoritmos de troca de página que nós vamos ver mais adiante. Então, por enquanto, isso aqui vai ser útil. Vai ser útil. A ideia por trás de alguns algoritmos é, cara, se eu tiver que derrubar uma página, é melhor eu pegar uma não modificada. Por quê? Porque eu não preciso mandar para o disco, é só esquecer. O que significa que uma página não foi modificada? Significa que desde que eu trouxe ela do disco, eu não modifiquei ela. Ou seja, a cópia do disco está valendo. Se a cópia do disco está valendo, por que cargas d'água eu vou escrever no disco? Não preciso. Então eu não preciso fazer acesso ao disco, que é lento para dedéu. Eu escolho ela e só substituo em RAM. Uou! E a modificada? A modificada significa que se eu tirar ela daqui, eu necessariamente preciso escrever no disco. Então, esse bit de modificada, ele não serve só para esses algoritmos, mas ele também serve para indicar ao SEO se precisa ou não escrever em disco aquela página. Porque se não foi modificada, para que escrever em disco? Para que gastar tempo escrevendo exatamente o que já está no disco? Não escreva, você vai poupar muito tempo mesmo. Lembrando que o disco é 1 milhão de vezes mais rápido, mais lento, literalmente, do que a RAM, certo? Então, beleza, eu poupo aí. O outro bit de referenciado, o que ele me diz? Se no último ciclo de clock, alguém acessou essa página, seja para leitura, seja para escrita. Por quê? Bom, esse sim, o uso é para alguns algoritmos de troca de página que nós vamos ver mais adiante no curso, não vai demorar muito. E a ideia por trás desses algoritmos é, cara, se alguém usou essa página no último ciclo de clock, muito provavelmente vai usar nesse próximo ciclo também. Então não é legal eu derrubar ela para o disco, ou esquecer, ou trazer, ou substituir ela. Não é legal substituir ela na memória, porque se eu substituir, provavelmente eu vou ter que chamar ela de novo. Sabe? E daí eu deixo ela quieta. Então, esse daí é um bit que você vai ter aí para isso. Isso aqui, tá, já falei. Outro bit também que você vai ter é cache desabilitado. Por exemplo, as páginas, nós vamos ver as próprias páginas, elas têm um cache para elas, na TLB, nós já chegamos nela. E a questão é, lá vai estar mapeado, é uma cópia de onde está a página tá na RAM. Só que tem coisas que eu não quero acessar cópia, eu quero acessar direto a RAM. Eu não quero pegar um bonequinho, um clone dela. Por quê? Por exemplo, quando você está acompanhando páginas que trabalham com dispositivo de entrada e saída, nós vamos ver que muitas vezes o registrador, o que está no registrador do dispositivo, acessa e coloca uma coisa na RAM. Se eu estou com uma cópia, é que nem o browser de você, gente. Às vezes você vê a página atualiza e o teu browser está mostrando a versão antiga, porque está num cache local. Tem que dar um refresh. Então, para evitar esse problema com drivers de dispositivo, você pode marcar as páginas como, essa aqui esquece, não pode ter cache. Ainda hoje a gente vê cache. Tá? Enfim, tem mais coisa que você coloca aí e vai depender de sistema para sistema, certo? De SO para SO e também do quanto de espaço o hardware te deu. Uma coisa que eu não mencionei é cada processo tem sua própria tabela de páginas. Cara, isso é grande. Tua tabela não pode ser gigantesca porque cada processo vai ter uma cópia dela. E ela vai ficar ela vai ficar em RAM. Tá? E a beleza é que é o seguinte. Cada tabela de página ela vai representar o espaço de endereçamento virtual do teu processo. Certo? Ou seja, cada uma acha que começa da mesma posição. Eu começo da memória 0, do endereço 0. E cada um acha que tem. Se é 32 bits, eu tenho tudo isso de memória. 64? Uau, rapaz, eu tenho um monte de memória. Não. E elas residem onde? No BCP. Em tese, na prática, para não ter problema de você derrubar a própria tabela de página dos caras, ele acaba sendo um ponteiro para a estrutura no kernel. Então o kernel acaba abrigando as tabelas de página.
Então veja bem, o teu kernel ele tem uma tabela de processo, uma tabela de threads, tabela de página, é por isso que o kernel do SO ele começa a ficar grandinho, certo? Então é complicado. Mas enfim, gente, mas daí tem uma coisa, a tabela de páginas está no espaço do processo, é na memória usada pelo processo. Tá bom, o ponteiro que está no kernel, mas não importa, ela pertence ao processo. E o mapeamento é feito pela MMU. Como é que eu faço a ligação? E aí vai depender do seu hardware. Uma possibilidade que eu já tinha falado é a MMU, ela tem um número de registradores. Lembra, a tabela é de tamanho fixo. A tabela tem tamanho fixo. É claro que daí o hardware está limitando até a brincadeira de você mapear duas a um. Não tá não, porque acaba reduzindo a tabela. Então ela tem tamanho fixo, que o hardware pressupõe que tua tabela vai ser do tamanho da... cada página vai ser do tamanho da moldura, e aí tem esse tamanho fixo. Tá, e uma entrada para cada página virtual que você tem indexada pelo número da página. Gente, isso aí pode ser um arranjo de registradores na MMU, já que o hardware define o tamanho da moldura, da página. Não, o hardware define o tamanho da moldura, e se ele assumir que a página vai ter o mesmo tamanho, tá beleza, tá aí. Mas tudo bem, ele tem um registrador, um monte de registrador lá, um arranjo de registradores que aguenta uma página. Mas e daí? Daí que toda vez que o teu processo é posto para rodar, o que o SO vai fazer? Ele vai lá no BCP, descobre onde está essa tabela do processo e copia para dentro desses registradores. Pronto! Aí enquanto estiver rodando, o mapeamento é feito pela MMU diretamente. Qual que é a vantagem disso daqui? Meu, tá em registrador, é o bicho mais rápido que você vai ter dentro, né? Qual que é a desvantagem? Tá em registrador, você tem que botar separar espaço no teu chip para esses registradores fora o circuito extra, certo? Então, e aí temos um outro detalhe. Percebam o custo da troca de contexto, minha gente. Antes era só salvar alguns registradores, uso geral ou uso específico. Agora você está tendo que fazer uma troca enorme de uma tabela de páginas inteira na MMU. Percebe que à medida que a gente vai entendendo como funciona assim, o custo de uma troca de processo é gigantesco. Por isso que thread é tão mais rápida. Eu não preciso trocar a tabela de processo lá, dentre outras coisas, né? Não preciso trocar a tabela de processo. O mapeamento. Lembra que eu falei assim, que a thread é mais rápida porque eu não preciso mexer com o mapeamento de memória? Esse é o mapeamento de memória. Eu não preciso trocar a tabela de páginas. Tá? Então é custoso. Não necessariamente o MMU vai ter esse arranjo de registradores. Uma outra possibilidade é manter a tabela na memória, de preferência no espaço do kernel, para não dar pepino, certo? E tudo que o hardware da MMU precisa ter é um registrador que aponte para o início da tabela. Oh, ficou chique, em vez de um monte de registrador, eu tenho um só. Mas isso vem com um preço. Claro, tudo vem com um preço. Qual que é o preço de eu fazer isso? Cara, pensa que pipocou o endereço virtual na MMU. O que ele faz? Ele vai ter que traduzir para o endereço físico. Como que ele faz isso? Pegando os bits mais significativos e batendo como índice na tabela de páginas que está na memória. Ou seja, pipocou o endereço de memória. Antes de acessar a memória, esse endereço, eu vou ter que acessar a memória para a tabela de página. Aí eu descubro qual que é a página lá, pego os bits, os primeiros bits lá, grudo no endereço físico, grudo o deslocamento desse daqui, e aí eu tenho o endereço físico do que eu queria buscar. E aí eu faço um novo acesso à memória para buscar a informação. Então, cada acesso à memória que o teu código faz, nesse modelo aqui, que não está as coisas em registrador, mas está na tabela em memória, cada acesso, na verdade, são dois. Um para a tabela de páginas, para saber onde aquilo está na memória, e o outro para buscar o que você queria na memória. Então essa é a grande desvantagem, ficou mais lento. Qual que é a grande vantagem? Cara, o céu é o limite. Porque tua tabela de página pode ser cavalar. Porque está em RAM. Na prática não é bem assim, né, minha gente? Vários processos, cada uma com uma memória cavalar. Você já tem um estábulo aí na tua RAM, né? E você pode não ter RAM suficiente para guardar esse seu estábulo. Mas, de novo, é uma troca que você vai ter que... Na hora de planejar, de fazer o projeto, vai ter que ver, né?
Ah, sim, eu falei assim, um registrador com endereço. Algumas arquiteturas trazem 2 registradores. Tem também o tamanho da página, mas já vamos ver. Já é agora. Com 2 registradores, você tem lá um registrador, o PTBR, que é o Page Table Based Register, que ele me diz onde na memória começa a tabela da página. No x86 ele é usado e é tipicamente os 20 bits mais altos do registrador CR3. Então ele usa para mais coisa o mesmo registrador, tá? Só que o x86 usa múltiplas páginas, nós vamos ver isso mais adiante, eu acho que na próxima aula, se bobear. E o outro que algumas arquiteturas têm e outras não têm é o Page Table Length Register, o PTLR. Esse aí diz o número de entradas na tabela de páginas, ou seja, o número de páginas que tem. Vai do hardware para o hardware. É óbvio que o PTBR todos têm que ter, porque você tem que saber onde ela começa. Onde ela termina, alguns te dizem, outros não. Os que não te dizem, cara, você pode fazer o cálculo. Mas fazer o cálculo implica você usar o processador para fazer algum cálculo, gasta mais em gerenciamento. Para que eu faria esse cálculo? Para ver se os caras não estão estourando o limite, alguma coisa assim, certo? Então, é isso, gente. Ah, mas o limite não é o número de bits? Sim, o limite é o número de bits, mas nada te impede de limitar o tamanho das tabelas de página, para não deixar crescer que nem um monstro, sabe? O processo máximo que você consegue ter no teu SO, nada te impede. Bom, como eu tinha dito, nesse esquema aqui que nós temos aí da tabela de página em memória, cada acesso à memória viram 2. Um para a tabela e outro para o dado, certo? E isso aí é um problemão. Contudo, existe um fenômeno de localização no código. Quando você programa linear. Tem um outro que faz assim, tá pulando de um lado para o outro. Não, é linear, vai seguindo uma sequência. Esse código vai estar em sequência na tabela de páginas. Quando você acessa variáveis, o compilador já aloca elas, uma do ladinho da outra. Quando você cria arranjos, eles estão contíguos na memória. Significa que se um arranjo começa num negócio, numa página, ele vai seguindo até ela terminar e continua na próxima e assim vai indo. Ou seja, quando você referencia a memória, seja para rodar código, seja para ler dados, você tem um fenômeno de localização, que é sempre próxima a coisa. Certo? Então, você tem uma porção pequena das páginas, um número pequeno de páginas sendo acessado com muita frequência. Pensa assim, você começa a acessar uma página, terminou de acessar e assim vai indo. E às vezes, se for código principalmente, você não volta mais a essas que você leu. Isso é uma coisa interessante. Sabendo disso, será que não tem como deixar mais rápido o meu acesso à tabela de página? Porque, no final das contas, é o acesso à memória, porque todo acesso à memória vai implicar um acesso à tabela de páginas. Estou assumindo uma tabela de páginas em memória, não em hardware. Bom, tem. E o teu hardware da máquina aí hoje, ele vem com um hardwarezinho extra chamado TLB, a Translation Look-Aside Buffer, né? É interessante. Mas o que funciona isso daí? O Translation Look-Aside Buffer normalmente está dentro da MMU. E a ideia dele é funcionar como um cache, da mesma forma que o teu cache de RAM funciona. Certo? Ele aguenta lá em hardware, né, um número pequeno de tabela, ou seja, é mais ou menos a junção da ideia da tabela em memória com a ideia da tabela em registradores. Aí você cria uma mini tabela em registradores para fazer o mapeamento só daquelas que são mais acessadas. Essa é a ideia, e acelera aí. Então o que você tem aqui na TLB? A tua TLB ela tem que ser pequena, gente, é registrador. Então você tem o quê? Você tem um bit lá dizendo se a entrada é válida ou não. Como assim? Se eu posso usar essa entrada, o que isso significa? Que significa que a entrada pode não estar em uso. Por exemplo, se ela é 1, beleza, eu posso usar. E se ela for 0? Ela não pertence ao meu processo, ela é lixo de um processo anterior. Certo? Então, quando um processo acessa a memória, e isso nós vamos ver, é trazido a TLB,
esse bit é feito dizendo, é desse processo. E se um processo não usar todas as entradas da TLB, for um processo pequeno, as que ele não usa são feitas 0. Certo? Então é importante ter isso daí para identificar o que é desse processo e o que é lixo que já estava na TLB. Além disso, você tem o quê? O número da tua página virtual. Certo? Para quê? Para você saber se a página virtual está em cache, né, minha gente? Você precisa saber se ela está em cache. Essa aqui, essas duas entradas aqui, tá? Elas são a única coisa que isso aqui tem realmente a mais do que a tabela. A mais assim, diferente da tabela de páginas. Porque a tabela de página é óbvio, ela não carrega o próprio número, é o índice dela, né? E válida não tem o menor sentido para ela, né? Embora ela tenha um de residência que tenha praticamente a mesma função, mas não é. O da residência diz se está em memória. Esse válida diz se é meu ou não, sabe? É diferente. O resto de modificada, proteção e moldura é copiado da tabela de páginas. Ou seja, é para ser uma cópiazinha local dentro do processador mais rápida se eu quiser acessar. Tá? É assim que funciona. Então, como que vai ser aqui? Você tem um endereço lógico. Ele é jogado lá na MMU. Em vez de fazer de cara aquela tradução maluca que a gente fez lá, o que eu vejo aqui é o seguinte, ó. Eu vejo se... perdão, falei uma bobagem aqui. Em vez não falei não. Em vez de fazer de cara aquela tradução, que é acessar a tabela de páginas, não. Chegou o endereço lógico, antes de acessar a tabela de páginas, lembrando que ela está em RAM, eu verifico aqui na TLB. Aquele número de página que eu tiro dos primeiros bits, ele está presente aqui, ó, nesse campo aqui. Cara, isso aqui o circuito é feito para fazer todas as comparações ao mesmo tempo. Então, basicamente, ele compara tudo ao mesmo tempo e o que sai aqui é um número de moldura. Ou alguma coisa indicando que não deu. Se não deu, aí sim você vai para RAM. Então, você tem o TLB hit e o TLB miss. Então, no caso de dar, não é alguma coisa indicando, ele não bota nada aqui, ele vai dar um aviso numa linha, certo? Então, ele faz a comparação aqui ao mesmo tempo e... Se ok, sai o endereço da moldura aqui, já gruda no deslocamento aqui e manda para a memória física. Ou seja, eu não acesso a tabela de página. Se daqui eu comparei tudo ao mesmo tempo, não fui feliz, não está lá, aí rolou um TLB miss, né? uma falha na TLB. Aí sim ele vai na RAM, pega lá o endereço da moldura, gruda aqui, joga o deslocamento para cá e daí manda para RAM. Fez 2 acessos, um para a tabela e outro para o dado. Mas ao fazer isso, ele não ficou barato não. Essa entrada da tabela, ele pega as informações dela e joga aqui. Aí vai ter que ter um algoritmo para poder saber onde colocar. De modo a que a próxima dê um hit. Sim, uma coisa que eu não falei, tá aqui, né? Você tem que ter não é só... tá aqui. Não, tem que ver se os bits de proteção não foram violados, né, minha gente? Violando algum bit de proteção, protection fall, gera um trap para o SO que se vire, tá? Isso aqui eu já falei. Acabei de falar isso tudo. Eu gosto de botar aqui para que vocês tenham escrito também, sabe? Anotado aqui o que eu vou falar, mas normalmente eu me adianto. Então, como que dá o gerenciamento da TLB? Você pode fazer o gerenciamento por hardware, eu falei, o algoritmo para escolher pode ser extremamente simples, ou via software, depende do que o teu hardware vai fazer. No caso do x86, é essa figurinha aqui, você tem a parte por hardware e daí tem o que o SO vai fazer. Qual que é a vantagem de ter hardware? É o de sempre, minha gente. É rápido para dedéu. Está lá na pastilha. Só que ocupa espaço físico que você podia estar usando para mais registradores, para qualquer outra coisa. A velha e boa troca de sempre. Tá? Então vamos lá aqui, ó. Mostrando aqui. Você tem um endereço virtual. Ele cai na TLB. Na TLB das duas uma. Ou ele está na TLB e ele dá um hit, ou não está e dá um miss. Vamos dizer que estava na TLB.
Aí ele verifica, tenho acesso, posso acessar essas coisas aí? Não estou tentando escrever em coisa que é só de leitura? Não, tem acesso. Cara, manda para a memória física, estamos felizes. Nem usou SO. Vamos dizer aqui, ó, o endereço virtual veio aqui, está na TLB? Não. Aí verifica a tabela de página, aqui ele está acessando a memória, mas o SO nem está aí. A página está na memória, está numa moldura, tá. Atualize a TLB, lembra? Pega os dados da tabela de página, bota na TLB. Posso acessar essa página aí, o que eu quero fazer? Pode, então use. Agora vamos aqui, chegou o endereço virtual. Tá na TLB? Não. Tá bom, acesse a tabela de páginas, usei a memória. A página tá na memória? Não. Poxa vida, hein? Pageful. Então, aí Pageful é um trap, chama pro SO. Aí o SO já vem aqui, ó. A referência aí, esse endereço que você está tentando acessar é legal? Eu posso acessar esse endereço? Por exemplo, se você limita o tamanho do processo, você não está tentando acessar aqui em cima? Cara, se não for, ó, acabou. Mata o processo. Gera uma exceção. Não, é legal, tranquilo, só a página não está aí, faz parte da vida, né? Ah, tá bom. Então o que eu faço? Escrevo no HD lá. Escrevo no HD. Faço uma requisição de leitura no HD. Bloqueio o meu processo, o teu HD me dá a resposta. Tá? Aí eu vou... bloqueio o processo, aí eu vejo, a memória está cheia. Pô, se eu acabei de pedir uma página, eu simplesmente tenho que colocá-la na memória quando ela vier do HD, né? Se a memória estiver cheia, o que eu faço? Preciso derrubar uma outra página pro HD. Se não, a memória não está cheia, tem espaço. Beleza. Aí o que aconteceu? A página chegou do HD. Quando já leu do HD, ele gera uma interrupção. Aí o SO atualiza a tabela de páginas, tira o processo que estava bloqueado lá e pronto. Podemos reiniciar esse processo. Esse processo ele é iniciado na hora? Não, vai do escalonador. A hora que ele rodar, com certeza essa instrução vai pegar aqui, não vai dar miss, vai dar hit e aí vai embora, tá? Só para ter certeza que eu não pulei alguma coisa. Descritor inserido na fila de processos. O descritor lá é o do BCP lá, é o ID, né? Alocada. Tá, não. Uma coisa que eu não falei, tá aqui. Quem que faz esse negócio de atualização da tabela de páginas? É uma rotina do SO que se chama o Pager, né? Eu já tinha mencionado em uma outra aula, mas é o Pager que trata de swap de páginas e arrumar o local. Beleza, isso aqui eu já falei. O que eu não falei? Vamos lá. Vamos dizer que veio aqui o endereço virtual. Ele bate na TLB, certo? Tá na TLB. Vem aqui. Tenho direito a acesso? Não, você não pode. Você não pode fazer o que você quer, cara. Você não pode escrever porque aquilo é só para leitura. Falha de proteção. Aí vem uma questão. Copy on write? Não, não é copy on write. Então é besteira mesmo. Trava tudo, acabou, morreu. E se for copy on write? O que é copy on write? Essa é a questão. Lembra que eu tinha falado, quando a gente viu fork, que quando você faz um fork, você clona o processo, copia tudo. Olha o cavalo de coisa que você tem que copiar. É muita coisa que você tem que copiar. Como é muita coisa, e eu já tinha dito que era muita coisa, mas agora vocês devem estar tendo uma ideia de quão grande é isso. Eu disse que, na verdade, os processos, quando clonam, eles compartilham a mesma memória. E só se, no caso de alguma modificação, é que esse daqui vai receber mais memória. Receber mais memória é modo de dizer, porque ele nasceu sem nenhuma, né? Ele está compartilhando com o pai. Só se ele fizer uma modificação é que ele ganha um clone dele daquela porção. O que é isso? Copy on write. Quando você clona um processo, você não copia todas as páginas para o filho. Não, de jeito nenhum. Eu só copio, eu só clono no filho as páginas
que o filho modificar. Então, se ele mudar algum dado dentro de alguma página do pai, essa página é clonada. Então, na prática, tudo aquilo do pai que o filho não muda, ele está compartilhando. E assim eu poupo memória. Eu não tenho. Então, as páginas... Então, quando você faz um fork... E como eu sei que páginas? Eu vejo assim as páginas... Obviamente, o código é read-only. Ele é só para leitura nos dois. Então, ele sempre vai compartilhar. Mas aquelas páginas que podem ser modificadas tanto pelo pai quanto pelo filho, ou seja, eles podem, independente de mexer, eu marco como vaca. Tá aqui, ó, vaca. Ah, não, copy on write, certo? É isso que significa. Então, o que acontece? Não é cow, minha gente, é copy on write, não é vaca, tá? Então, quando eu clono as páginas que os dois podem modificar, eu marco como copy on write, na tabela do pai. Claro que o filho, coitado, até agora... tem nada, né? E ele vai usando. Então, não tenho múltiplas cópias na memória. Na prática... Não, é na tabela do filho que eu faço isso. Não tem lógica na tabela do pai. É na tabela do filho. A tabela você mantém. Mas eu não tenho... Eles compartilham as mesmas molduras. Eles compartilham tudo. Certo? Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Se ele modificar, aí você faz a cópia efetiva, como eu falei. Onde esse tipo de coisa é feita? A MMU é quem toma conta é o hardware, né, minha gente? Ó, Protection Flow. Aí aqui o gerenciamento vai pro SO. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Rolou Protection Flow. É copy on write? É. Então o que eu faço? Bloqueio o processo que está tentando escrever. Copio a página... na RAM. Atualizo a tabela de página do processo. Agora ele não está mais para o pai, ele está apontando para a tabela dele mesmo. Deixo ele como pronto e aí o escalonador que se vira. É isso que vai acontecer. Tá? Então, antes de modificar, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui é a memória física. Eu tenho o meu processo e o pai e o processo filho. A tabela dos caras está apontando para as mesmas regiões de memória, gente. E está marcado aqui como copy on write. Ou seja, se ele modificar, eu tenho que fazer uma cópia na memória e tirar a marca de copy on write, óbvio, né? Então, antes de modificar, eles estão compartilhando a RAM. Depois que... Opa, desculpa, eu troquei. Esse aqui é o pai e esse aqui é o filho, né? Vamos dizer que o processo 1 modificou uma página aqui. Ele... cria uma nova... Essa página é copiada na RAM e a tabela dele é atualizada. E é assim que o negócio vai funcionar. Então, com isso, olha só, eles ficam compartilhando boa parte da memória. O código, por exemplo, não vai ser mudado. E é assim que você poupa alguma memória, mesmo num esquema penoso, como da tabela de página ser grande e tudo mais. Então, gente, quem quiser mais referências, tem aqui. E eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como funciona. Aqui é detalhes de implementação, mas como funciona o esquema da tabela de páginas, certo? Como você usa ela para acessar a tua memória. E que o fato da tabela ser grande implica que ela vai ter que estar na memória. E o fato de ela estar na memória implica que cada acesso à memória, porque usa a tabela para traduzir para o endereço físico, faz dois. Um para a tabela e outro para o endereço físico. E por isso você tem a TLB, que é um cachezinho no hardware para poder acelerar essa operação. Beleza? Aqui nesse negócio aqui, onde fica marcado isso, gente, pode ficar nas duas tabelas, pode ficar numa ou só na outra. Eu acho muito mais simples. O certo mesmo era ficar nas duas marcadas, de modo que você acabe pegando ali, né, na hora de modificar. O gerenciamento vai variar. Beleza, gente? Bom, então era isso por hoje. Próxima aula a gente vai bater um pouco mais para que isso fique mais claro. Até lá, então.